Pessoal, ó, então vamos lá. É o seguinte, hoje a palestra seria feita pelo nosso irmão Paulo Hernandes, né? Que é do Centro Espírita, Recanto Espírita, né? Maria de Nazaré, em Franca. Só que nós não conseguimos, infelizmente, reproduzir o vídeo dele. Eu não sei o que acontece, que o vídeo ele acaba não saindo som. Tentei também o do Bacelli, que é uma palestra que a gente tem que o Bacelli cedeu para a gente apresentar para vocês sobre o Dr. Inácio. Também não está saindo o som. Então, acho que nós estamos com algum probleminha técnico aqui. Então, eu vou fazer uma palestra hoje sobre o que acontece nos bastidores de uma casa espírita, tá bom? Já que a gente está falando sobre essa questão, eu vou trazer então para vocês hoje, para a gente aprender um pouquinho mais, né? Alguns ensinamentos de um livro que eu gosto muito. É um livro do nosso irmão de Votuporanga. Eu vou até mostrar aqui para vocês, olha. É um livro do nosso irmão de Votuporanga, o Luiz Antônio, né? E ele fez a psicografia desse livro na Seara do Bem. Depois eu mostro melhor para vocês na hora que terminar a palestra. Quem quiser depois ler, é um livro muito bom, tá? Então a nossa palestra de hoje vai ser baseada nesse livro. Todos nós, quando vamos a uma casa espírita, temos a curiosidade de saber o que acontece lá, né? Porque muitos de nós não têm a vidência, né? Não tem a mediunidade da vidência. Então, a gente tem muita curiosidade em saber e, às vezes, até a gente acaba se esquecendo que ali existe o bastidor espiritual, né? Porque alguns de nós não têm essa percepção, essa visão, a audição. Para enxergar, para ouvir o plano em que se encontram esses nossos amigos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco do que acontece nesses bastidores. Um espírito amigo, né, chamado Antônio Carlos Tonini, foi um trabalhador da Seara Espírita quando encarnado, e depois que ele desencarnou, ele teve a curiosidade de ir a um centro espírita conhecer o que acontecia do outro lado. Do lado espiritual, não do lado dos encarnados, né? Então, ele escreveu essa obra para contar para a gente o que acontece. Quando nós começamos a frequentar um centro espírita, nós temos essa curiosidade de saber, né? O que acontece, como os espíritos trabalham, que tipos de trabalhos são feitos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Nós vamos acabar atrasando uns minutinhos porque a gente começou depois, tá bom? Então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com a nossa tecnologia hoje. Então aqui na imagem nós temos do filme Nosso Lar, que vocês devem ter assistido, se não assistiram tem aí no YouTube, né? E o Lísias está dando um passe de cura no André Luiz, né? Então ele está dando um passe no André Luiz, por quê? Porque André Luiz desencarnou, foi para o plano espiritual muito debilitado, né, com muitos problemas no seu aparelho gastrointestinal devido aos abusos que ele cometeu na Terra, né? Bebidas, comidas não saudáveis, sentimentos ruins que também nos atacam o estômago, né? Egoísmo, orgulho, problemas desse tipo que a gente não sabe lidar também acabam prejudicando. Então, a primeira questão coloquei aqui é o seguinte, olha. Nosso único propósito, olha o propósito do espírito, a gente sabe que a espiritualidade não trabalha por curiosidade, né? Não trabalha com a curiosidade, baseado na nossa curiosidade. Então, nosso único propósito é o de estimular a quantos se interessem por estas linhas a confiança no amparo celestial. Então, o propósito aqui é fazer com que a gente, sabendo disso através dessa obra, que a gente tenha confiança na espiritualidade e saiba valorizar as bênçãos que nós recebemos, ok? Então, são dois os propósitos edificantes dessa obra. Eu coloquei aqui no slide, depois eu vou colocar lá para vocês. É só para vocês poderem localizar a obra depois, tá bom? Essa é a capa do livro que nós estamos vendo hoje, né? Então, o que é um centro espírita, afinal, né? Uma vez um menininho me falou que era uma igreja. Olha que interessante a analogia, né? O ambiente espiritual é um lugar onde você vai receber bênçãos. Então, para criança não existe diferença, né?
O centro espírita, ele é um educandário de almas, né? Ele é um lugar onde nós vamos para aprender as lições de Jesus à luz do Evangelho. É uma casa de orações, é uma casa onde nós vamos procurar recursos de auxílio espiritual, né? É uma casa onde nós vamos para trabalhar no bem, para edificar a paz, os bons sentimentos, bons pensamentos, para a renovação, tá? Então, todos nós que de alguma forma vamos para uma casa espírita, vamos com um propósito, com uma necessidade, né? Ou com uma boa intenção, a intenção já de servir. Até hoje, não querendo ser pessimista, mas todos nós sabemos que a grande maioria das pessoas que vão até um centro espírita, elas vão com que propósito? Propósito de pedir auxílio, né? Ou elas estão com alguma doença física, que a gente sabe que tem todas as origens na questão espiritual, ou com alguma angústia, com algum problema que ela quer esclarecer, né? O que a gente tem que fazer quando vai a uma casa espírita, né? Como tem que ser o nosso comportamento? Às vezes a gente se comporta de uma maneira inadequada, dentro dos conceitos que a gente espera que aconteçam ali, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a espiritualidade também sabe disso, né? O que nós vamos responder ao convite do amorável Senhor, né? Vem hoje trabalhar na minha vinha. Então, quer dizer, nós vamos ali trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar por Jesus e para Jesus. Então, a gente já sabe que o Centro Espírita é um educandário de almas, né? A gente está aqui nessa grande escola, que é o planeta Terra, e vai no Centro Espírita, que é mais um dos educandários de almas, né? Então, a nossa história começa quando o Tonini, que é um trabalhador, né, que eu falei para vocês, ele vai à crosta, acompanhado do irmão Cândido, que é o seu mentor, seu orientador aqui, né? Conhecer os bastidores de uma reunião espírita. Quem nunca teve curiosidade, né? A gente tem curiosidade de conhecer o lado espiritual e o Tonini foi tirar essa curiosidade só depois de desencarnado. Então, quando ele chega no centro, o irmão Joel, que é o dirigente espiritual dessa casa, vem receber o Tonini para mostrar como os trabalhos funcionam, né? Então, esse aqui é o irmão Joel. Esse aqui é o irmão Marcos, que vai acompanhar o Tonini nessa expedição. A gente sabe que a espiritualidade tem muitos trabalhos, então o irmão Cândido deixa o Tonini ali para aprender sobre esses trabalhos e vai fazer os trabalhos dele. Ele veio para a Terra com um propósito, para fazer alguns trabalhos e aproveitou para levar o Tonini para realizar esse pedido que ele fez, né? Então, ele chega no centro espírita. A gente tem que considerar uma questão antes de continuar a história, né? Tudo isso que vai acontecer por enquanto é o preparo do centro espírita antes da chegada dos trabalhadores, tá? Então, é mais ou menos similar ao que acontece no plano dos encarnados. Existe uma reunião no salão principal, né? Os trabalhadores vão fazer a abertura, pedindo amparo do mais alto, pedindo, né? Que Deus, que Jesus mande as boas energias e os recursos de trabalho daquela noite, tá? Então, a gente tem aqui a imagem que está ilustrando justamente isso, né? A equipe espiritual se reunindo para o trabalho de hoje à noite. A gente sabe que nas casas espíritas existe vários setores de trabalho. Então, um dos setores de trabalho importantíssimos é o setor de vigilância, né? Então, vocês estão vendo aí esses dois espíritos, né? Com essa luz, com esse campo de força aqui, né? Na imagem está representado por essa bola de energia amarela. E são aparelhos vibracionais que têm a função de impedir a entrada de quem não pode entrar no centro. Aí você pode dizer, moça, mas o centro é um lugar de acolhimento espiritual? Há quem não possa entrar? No plano dos desencarnados, sim. Mas esse impedimento tem um propósito nobre, né? Se eu deixo qualquer espírito que não está elevado ainda, que não está resignado, que não está ali com o propósito e a permissão da equipe espiritual de trabalho, ele pode atrapalhar esses trabalhos espirituais, né? Ele pode tentar tumultuar, gerar algum problema. Então, aqueles espíritos que vêm com essa intenção, eles podem ser, sim, num primeiro momento, nesse momento, barrados. Depois, numa outra situação, onde haja uma maior, né,
possibilidade dele não fazer isso, dele ser tocado de alguma forma, né, no seu coração, para aceitar aquelas lições ou para permitir que seja ajudado, aí ele vai poder entrar num outro momento, tá bom? Então a gente vê que tem esses espíritos que ficam geralmente no portão dos centros ou na porta de entrada para impedir isso, essa entrada desses irmãos nossos que têm um propósito não tão nobre, né? Além disso, pessoal, olha que interessante essa imagem, né? O centro, ele é uma espécie de portal. Olha essa energia que tem na entrada e olha aqui as pessoas chegando para reunião pública e aqui na calçada, olha quantos irmãos nossos, sofredores, que ainda não têm a permissão de entrar, né? Nesse momento. Podem ser depois espíritos que vão ser encaminhados para desobsessão, aqueles que já for possível, né, ajudar. Então, o portal, ele fica ali por uma faixa vibratória selecionando aqueles que podem entrar, né? Além desses setores, nós temos outros setores de trabalho também, né? Por exemplo, os passes, né? O setor de enfermagem e o setor médico. Então, olha aqui, esses espíritos são os espíritos que irão trabalhar com os médiuns passistas, né? Eles têm lá todo um preparo da sala de passes, da câmara de passes, né? Se vocês olharem esses recipientes, né, na mão desses espíritos, esses recipientes, eles vêm recheados de elementos medicinais. Pode ser extrato de frutas, de plantas, tá? E eles vão ser usados, eles vão ser aplicados naqueles indivíduos, naqueles irmãos que vão lá receber o passe, tá bom? Então, aqui a gente vê no canto Marcos explicando para o Tonini, né? É legal a gente saber sobre essa obra do Luiz Antônio, eu acho que ela é muito válida pela seguinte questão. Para nós valorizarmos, olha quanto trabalho esses nossos irmãos, né, têm antes da nossa chegada no centro, né? Sejam os trabalhadores, sejam os assistidos. Ele é muito interessante por esse aspecto. Então, aqui eles estão preparando a sala de passe, que é um ambiente elevado, que tem que ter uma sintonia, uma harmonia de energias mais elevadas. Então, não é um lugar para a gente ficar pensando em outras coisas quando nós vamos trabalhar ou receber o passe. Não é um ambiente para que a gente fique propenso a maus pensamentos, né? Fofoca, brigas familiares. Ali é um momento para a gente elevar os nossos pensamentos, porque isso facilita a recepção dessas energias do passe, tá bom? Lembrando que tudo isso está acontecendo ali espiritualmente, tá? O centro ainda não foi aberto. Então, ali a gente tem a preparação da sala de passes. Enquanto isso, no salão principal, onde vai ocorrer a exposição da palestra, existem outros espíritos também trabalhando para a preparação do ambiente, né? O que eu acho muito interessante nesse capítulo? A gente fica um pouco receoso, um pouco preocupado em acreditar, mas olha quantos aparelhos a espiritualidade usa para poder trabalhar ali no ambiente do centro, né? Então, tem desde aparelho para medir a vibração, né? Tecnologias mais avançadas do que a nossa. Olha que interessante, se a gente olhar o fundo dessa imagem do slide, nós vamos ver que um trabalhador, ele está preparando o ambiente para a palestra também dos desencarnados, porque os desencarnados também vão ao centro espírita aprender com a gente. Né? Por isso que alguns têm a permissão de entrar, outros não. Aqueles que já estão dispostos a aprender, já estão resignados, arrependidos, eles entram para receber o auxílio, né? No plano espiritual também existe a organização para o espaço da palestra. Então, aqui a gente está vendo... Ai, desculpa aqui, gente, apertei errado. Então, aqui a gente está vendo que existe todo um ambiente e o centro aqui, ó, vai ser aberto. Aquele slide que eu mostrei com o mocinho do violão é para lembrar a função da música no centro, né? Qual que é a função que tem a música no centro espírita? Elevar a energia e a vibração do ambiente, né? Então, a gente toca uma música ou vai a algum centro, né? Às vezes tem alguém cantando, tocando violão,
Isso é importante, porque a música tem esse poder de elevar as vibrações, as energias do ambiente, né? Lógico, uma música leve, uma música que traga um efeito mais de paz, né? Ou de ânimo, mas que seja algo edificante, né? Que tenha uma vibração edificante, né? Que não seja uma música menos elevada, enfim. Tudo pronto, tudo organizado no setor de proteção, de vigilância, as salas de passe, o atendimento fraterno, o salão onde vai acontecer a palestra pública. Os espíritos preparam tudo isso antes do momento da nossa chegada, tá? Por isso que é importante, quando a gente chegar no centro, já chegar tentando elevar os nossos pensamentos, tentando se conectar a essa energia do local, essa vibração. Lógico, num clima de ânimo, de fraternidade, vai cumprimentar os amigos de trabalho, os assistidos, tudo, mas sempre nesse clima de mais fraternidade, amorosidade, né? Não é um lugar pra gente ficar, nenhum lugar deveria ser, né? Mas em especial o centro espírita, não é um lugar pra gente ficar fazendo fofoca, reparando na roupa do outro, né? É um lugar pra gente ir, tentar aprender e se elevar espiritualmente, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora que vai começar o trabalho no plano terreno, né? Que a abertura do centro espírita no plano físico vai acontecer. Então, o ambiente sendo preparado, né, para os frequentadores encarnados e desencarnados, a música vai acalmando, vai gerando um ambiente de altas vibrações, de elevação, e aí começa a palestra, né? Então, esse setor de trabalho chama setor de esclarecimentos. Então, aqui a gente tem apostos o nosso palestrante do dia, quem vai ser o expositor, né, dos conhecimentos do dia. E o que é importante? Vocês estão notando que há 2 espíritos atrás desse nosso irmão? Esses espíritos vão sustentar esse trabalho e ajudá-lo com a intuição nas palestras. Então, muitos dos palestrantes, eles são intuídos a falar algumas coisas, né? Quantas vezes a gente não se prepara para uma palestra, a gente não se prepara para falar sobre algumas coisas e depois chega na hora a gente tem aquele clique. Acho que eu vou falar tal coisa do livro Nosso Lar nessa palestra. Por quê? É à toa que a gente teve essa percepção, né? É à toa que a gente teve essa ideia? Não, né? Lógico que precisa do estudo do palestrante, né? Lógico que precisa que a gente se concentre e faça a nossa parte, mas eles estão ali para nos amparar também, né? Estão ali para trazer esses conhecimentos. A participação especial dos nossos cachorrinhos aqui, gente. Então, o expositor começa a palestra e os espíritos agem intuindo esse irmão, né? Olha a conexão aqui, né? A energia que esse espírito está emanando aqui para o nosso irmão. A sintonia, né? Isso é o que a gente chama de sintonia, tá bom? Por que é importante a palestra e geralmente é interessante que seja antes do passe? Porque a palestra, com essas reflexões, com esses ensinamentos que nós vamos recebendo, ela vai preparando as nossas energias, né? Ela vai fazendo a gente refletir para o momento do passe, tá? Lembrando que o passe, a gente sabe, é um momento de tratamento, né? Então, a palestra está caminhando nos 2 planos e alguns espíritos dão sustentação e observam. Olha que interessante, pessoal. Esses espíritos que eu marquei aqui para vocês, eles estão auxiliando os encarnados, né? Esses outros 2 que estão aqui no canto, eles estão observando os desencarnados para ver se eles estão tendo uma conduta condizente, se eles estão aprendendo, se eles estão fazendo alguma coisa menos edificante, se isso pode desarmonizar o ambiente, criar alguma situação ruim. Então, tanto os encarnados que se encontram ali próximos à mesa onde a palestra acontece, quanto esses desencarnados que a gente vê aqui em cima, olha, não sei se vocês estão vendo aqui onde eu estou passando a setinha no mouse. Então, esses desencarnados também têm o propósito de aprender. Lembra aquela telinha que estava sendo instalada lá ao fundo? Está passando a história da vida de Jesus para os desencarnados, tá? Essa tela não é visível aos olhos dos encarnados. Ela é um aparelho tecnológico voltada para os desencarnados ali,
No livro, o Luiz Antônio diz que tanto pode ser a mesma temática para encarnados e desencarnados, quanto podem estar ocorrendo simultaneamente temáticas diferentes. O que vai mandar na temática de um e de outro? A necessidade daqueles que se encontram presentes ali, tá? Então, muitas vezes pode ser que o tema não seja o mesmo. Olha isso que vai acontecer agora, que interessante. Durante a palestra, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, né? Aqueles pensamentos, aquelas reflexões de Jesus, ou dos apóstolos, ou de algum irmão nosso, né? Do Chico, enfim, do Emmanuel. Eles vão trazendo para nós reflexões. E muitas vezes a gente é motivado a pensar nas nossas próprias ações, né? Então, aquilo que vai sendo falado, a gente começa a pensar, puxa vida, ontem eu briguei com a minha mãe, eu fui tão grosseira, né? Não precisava ter brigado, era uma coisa tão boba, nem era algo relevante. Eu me alterei, eu fui grosseira, eu magoei a minha mãe, eu magoei o meu irmão, eu magoei o meu pai, o meu tio, o meu marido, enfim. E aí, esses nossos pensamentos, né, essas nossas ações, elas vão se reformulando, elas vão sendo repensadas por conta das lições que o palestrante está trazendo ali, né? Então, olha que interessante, essa moça está na palestra ouvindo as lições do Evangelho e está se arrependendo, está pensando na forma como ela tratou a mãe, né? Puxa, hoje de manhã, antes do trabalho, eu discuti com a minha mãe, não foi legal, não deveria ter feito, né? Então, ela já está se elevando, ela já está se preparando para o passe. Além das reflexões estimuladas com base nessas telas mentais, né? Aquilo que a gente viu da moça é uma tela mental, a concentração também é importante, né? Não adianta a gente ir para o centro espírita e achar que os espíritos farão um milagre da reforma por nós. Eles não farão, né? Isso depende única e exclusivamente de nós, né? É uma ilusão achar que nós mudamos o outro. Então, olha aqui, esse cavalheiro, ele está na palestra presencialmente, fisicamente, mas ele não está mentalmente conectado, sintonizado com aquele ambiente, né? Olha só aqui, ele está pensando no trabalho, nas coisas que ele deixou de fazer, né? Nos negócios, nos lucros, nas perdas. Este cavalheiro está recebendo todos os recursos que o centro pode oferecer a ele? Não, ele não está, né? E por que ele não está recebendo todos os recursos que o centro pode oferecer a ele? Porque ele não está fazendo a parte dele, né? Ele não está refletindo, ele não está concentrado, ele não está aberto a receber, né? Ele está lá dentro, mas está com o pensamento lá fora, tá? Então, isso é um problema quando nós vamos ao centro, né? Existe também o caso que vocês já devem ter visto, ou pode ter acontecido com vocês já, de alguns irmãos que sempre dormem durante as palestras, né? Alguns chegam até a roncar, né? Aquele barulho assim. Mas o que acontece? Por que isso ocorre, né? Por que alguns irmãos não conseguem simplesmente controlar o sono? São vários motivos, lógico, né? Um dos motivos, a gente pode ver que existe uma sintonia aqui, olha, desse senhor encarnado que assiste a palestra e esse cordão vai dar lá no lado de fora do centro. O que está acontecendo com esse nosso irmão, será? Né? O Marcos está mostrando para o Tonini o seguinte, este cavalheiro dorme porque ele está, neste caso, obsidiado, tá? Então, quando a gente está num período de algum problema, a gente está passando por alguma dificuldade, às vezes aquele espírito que está nos acompanhando, por, lógico, nossa própria permissão, porque a gente abriu brechas para isso, ele não quer que a gente se eleve, ele não quer que a gente vá ao centro, frequente, aprenda. Por quê? Porque isso vai quebrar a sintonia. Quebrando a sintonia, esse nosso irmão, ele vai poder, de certa forma, aos poucos, se livrando desse elo que foi estabelecido entre o encarnado e o desencarnado.
O que destrói, o que desconecta em alguns casos, porque cada caso é um caso, mas de modo geral, o que desconecta um caso de obsessão? É a elevação do próprio obsidiado. É a falta de sintonia entre encarnado e desencarnado. Como isso se dá? Com a elevação, com os bons pensamentos, né? Com a leitura edificante, com o passe, com o aprendizado durante as palestras. Então, se ele fica acordado e consegue assistir a palestra, o que vai acontecer? Ele vai romper a sintonia com esse irmão desencarnado. Por isso que o irmão faz com que ele adormeça, tudo bem? É lógico que pode haver outro caso, a pessoa pode ter um serviço pesado e a energia relaxante do ambiente pode causar sono, né? Então, olha que interessante aqui, né? O Tonini vê uma senhora que está no centro assistindo a palestra e percebe que existe uma energia densa que sai da cabeça e vai para o peito. O que será que é essa energia, né? Essa irmã, ela está ela mesma, né, se intoxicando com seus pensamentos. Por quê? Ela está com problemas, o filho largou da mulher, está tentando se matar e ela está tendo pensamentos negativos, contrariada, pessimista, ou brigou com a nora, ou brigou com o filho. Então, essas energias que são geradas pelos pensamentos negativos, elas é que levam o corpo físico a, depois de um tempo, de recorrentes pensamentos pessimistas, negativos, tóxicos, né? Adoecerem o corpo físico, tá? Por isso que a gente faz tratamento de cura também no centro espiritual, né? Toda doença se manifesta primeiro no nosso perispírito para depois manifestar no corpo físico, segundo o livro, tá bom? Então, essa é uma questão, né? Uma outra questão que acontece também no centro espírita é que durante o momento em que nós estamos ali sentadinhos, esperando começar a palestra, ou esperando durante a palestra refletindo e tudo mais, a espiritualidade já está trabalhando. Então, olha que interessante o que acontece aqui nessa outra imagem. Esse espírito aqui está auscultando essa senhora. Ele percebeu que ela está com uma energia triste, desmotivada, até angustiada, né? E ele foi ver o que está acontecendo para ver como a espiritualidade pode ajudá-la. Então, olha aqui, ele olha a tela mental da senhora para ver o que ela está pensando, né? O que ela está pensando? Então, é o que a gente chama no centro espírita do trabalho de triagem, né? Os espíritos vão vendo os encarnados que ali estão, quando estão acompanhados de desencarnados, quem são aqueles desencarnados que nós levamos para o centro junto com a gente, o que está acontecendo, o que os nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos revelam. A gente pode mentir para os encarnados, a gente pode disfarçar os nossos problemas, mas a espiritualidade tudo sabe e tudo vê no nosso íntimo, né? Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são levados de alguma forma e são ouvidos e são vistos na nossa tela mental pela espiritualidade, né? Então, essa irmã que está na sala de palestras, ela está sendo analisada pelo um espírito encarregado da triagem, para saber o que vai ser feito durante o passe, se ela vai ser encaminhada para um tratamento de saúde espiritual, se ela vai, o que vai ser a orientação que ela vai receber, né? Se ela vai participar do atendimento fraterno também, né? Então ele vê que essa senhora está muito triste porque o filho separou-se da mulher e ele não está sabendo lidar com essa separação. E ele está tendo pensamentos suicidas. E isso está preocupando essa senhora. Então, o espírito vai tentar ajudar essa mãe, né? De alguma forma. Bom, chega a hora dos passes, né? E aí a gente vai ver como foi o resultado da concentração de cada um que esteve presente ali durante a reunião pública. Aqueles que mantiveram os pensamentos elevados, os sentimentos mais elevados,
aberto a receber aquela orientação da espiritualidade, aquela energia gostosa do passe quando a gente está sintonizado, conectado, que é uma energia que abraça, que eleva, que nos acolhe, traz um conforto espiritual e físico, não é mesmo? Só que para isso acontecer, precisa ter sido feita uma boa preparação. É muito comum, pessoal, a gente ir até o centro espírita e escutar algumas pessoas dizerem assim: ah, mas o passe dá um nome fictício, vai. O passe da Maria é bom, energiza bastante. O passe do João já não é tão bom, né? Não gosto. Por que isso acontece? Lógico que tem a questão de uma afinidade, talvez de energia, não sei, mas a questão principal é que muitas vezes nós não nos preparamos adequadamente para receber o passe. Nós não elevamos os nossos pensamentos, nós não estivemos conectados com a palestra, com os pensamentos edificantes, com a música ambiente, né? A gente estava pensando na lista do supermercado, tudo que tinha que fazer pelos filhos, os problemas do trabalho, os problemas familiares, mas não estávamos pensando no que a gente foi ali fazer no centro, né? Então, aqui durante o passe, a gente pode observar que existe diferença. Essa irmã que está recebendo o passe aqui da passista com a blusa vermelha, ela está absorvendo quase que toda a energia. Ela está até um pouquinho desdobrada, né? Olha aqui. Por quê? Ela está totalmente sintonizada, ela fez boa preparação, né? Agora, aquele cavalheiro que estava pensando nos negócios, com os pensamentos perdidos, fora do ambiente do centro, pensando nos problemas do dia a dia, ele não está sintonizado para receber a energia. Ó, ele continua pensando no que está acontecendo lá fora. Esse cavaleiro vai ser ajudado, porque o espírito está ali para dar o passe junto com o trabalhador. Só que ele não está receptivo à energia. Então, muito provavelmente, ele vai sair dali pensando que ele não recebeu o passe, né? Aí ele fala, mas eu fui até lá, não senti diferença nenhuma, não senti mudança nenhuma, aquele centro não é bom, aquele passe não foi legal. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que esse cavalheiro, esse senhor, ele não se preparou, não esteve aberto, receptivo para essa energia do passe, tá? Um outro trabalho que a gente gosta de comentar bastante é a evangelização infantil. Evangelização infantil não é creche de centro, evangelização infantil não é lugar para deixar o filho durante a palestra apenas. Evangelização infantil é estudo para as crianças. Por que eu digo isso? Os pais precisam ter um pouco de paciência, né? Quantas vezes a gente não vê no centro, o pai tomou o passe, ele tira o filho da evangelização e leva embora, né? Lógico, tem um horário de encerramento dos trabalhos, mas às vezes o pai, a mãe, a pessoa que está acompanhando a criança que foi a evangelização, não espera o encerramento da atividade, leva a criança embora antes, né? Então a gente precisa ver com mais seriedade o trabalho de evangelização, porque ele é um trabalho importante no centro espírita. E é importante para as nossas crianças, porque é ali que vão sendo construídos também, juntamente à família, os valores morais, os ensinamentos sobre Jesus, sobre o bem, né? Sobre o que é ajudar. Na mocidade também, a gente traz sempre temas atuais do momento, lógico, na visão da doutrina, né? Trazendo também os conhecimentos da doutrina dentro desses temas. Mas é importante que isso aconteça, né? É importante esse preparo da criança que vai ao centro. Até a criança vai com um pensamentozinho mais edificante para o seu passe, né? Vai pensando em Jesus, na historinha que ela ouviu da evangelizadora. Então, é importante também, tá? Uma coisa interessante que ocorre durante o processo de evangelização, não sei se vocês viram ali atrás, né? Existem dois planos aqui na evangelização também, né? Existe a professora lá, evangelizadora com as crianças, mas existem também as crianças desencarnadas e as mães desencarnadas. Essas mães podem ser espíritos que fracassaram no papel de mãe e que foram ali para aprender também, para uma próxima encarnação, serem mais bem-sucedidas nessa tarefa que é a maternidade. Tá? A educação dos filhos, o direcionamento dos filhos para o bem, né? Para a boa conduta, moral,
né? Então, a evangelização também tem esse trabalho espiritual, né? Uma outra questão muito interessante é o fato de que a gente sempre que vai ao centro coloca o nome no caderno de vibração. Inclusive a gente aqui sempre diz, né? Se alguém tiver um nome de um parente, de um amigo ou você mesmo que esteja passando por dificuldades, coloca o nome no caderno de vibrações. A espiritualidade vai até a sua casa, ver o que está acontecendo, ver como pode te ajudar, é lógico, né? Como que eles fazem? Algumas vezes a seleção, ou como é que eles fazem para saber, né, onde aquela pessoa mora, quem é a pessoa que a gente vai visitar hoje, etc. Segundo o livro do Luiz Antônio, existe um aparelho que faz essa triagem no caderno de vibrações, né? Então, primeiro aqueles mais necessitados, né? Então, olha quem aparece ali na triagem daquele orientador espiritual da casa. Aquela senhora, né, que estava sendo atendida pelo espírito durante a palestra, que está muito preocupada, muito aborrecida com os problemas que o filho vem enfrentando, né? Então ela vai receber, o filho vai receber a visita da equipe espiritual para ser auxiliado, né? No setor de medicina, de enfermagem de um centro, também acontece a fluidificação da água nas garrafinhas, né? Então, muitas vezes você leva uma garrafinha de água e essa garrafinha fica lá numa sala, pode ser até na sala de passe, e ela recebe o medicamento necessário. Por isso que pedem algumas vezes para você colocar o seu nome na garrafa, né? Identificar, porque aí você vai pegar aquela garrafa na qual foi colocado o elemento que você precisa, o medicamento que você precisa, né? Um outro trabalho também é o atendimento fraterno. Já estamos encerrando aqui, pessoal. Estamos encaminhando para o encerramento. No atendimento fraterno, a gente também precisa ter muita seriedade, muita ética, como em todos os trabalhos. Porque esse irmão que vai ao centro, muitas vezes ele vai revelar questões que são muito íntimas, problemas muito pessoais. Essas revelações, esses desabafos, eles não devem ser revelados pelo médium, comentados posteriormente, tá? Aquilo deve ser guardado como um segredo. Você está ali prestando um trabalho espiritual. Aquilo que você ouviu não deve ser revelado, não deve ser comentado com outros médiums ou em estudos. Como exemplo, nada, tá? Aquilo deve ser apenas um momento de atendimento. Tá? A gente não deve se aproveitar nunca da vulnerabilidade, da tristeza, da angústia de um irmão que ali está e vai falar conosco para ficar comentando ou julgando, né? Então, esses dois espíritos aqui intuirão o médium a falar, a direcionar, a dar o tratamento adequado para esse irmão que vai ser recepcionado pelo atendimento fraterno, né? Então, ele vai ver se existe um problema físico, se existe, nesse caso aqui da obra, né, nesse centro que ele visitou, se existe um problema espiritual, se ele precisa fazer o evangelho no lar, todos deveriam fazer, lógico, né, mas muita gente não faz quando vai pelas primeiras vezes ao centro. Se ele costuma seguir o tratamento, muita gente começa o tratamento e para, isso também prejudica, né, não é ruim você não terminar o tratamento. Então, os espíritos estão fazendo uma espécie de varredura aqui para saber o que está acontecendo com esse irmão. Pode também ser um problema de origem espiritual. Na verdade, a gente sabe que mesmo os problemas físicos, eles têm origem na questão espiritual, né? Então, no caso desta irmã que está aqui no atendimento fraterno, diferentemente do senhor anterior, ela tem um problema espiritual, tá? Então, a gente tem aqui uma espécie, eu não gosto de usar esse termo, mas para ficar claro, como se fosse um obsessor mesmo, né? É um espírito de outra vida que foi esposo dela e que a persegue, porque a vê com um sentimento de posse, né? Não quer que ela tenha sucesso na vida, não quer que ela se desprenda dele. Então, ele está atrapalhando, de certa forma, a vida dessa irmã nessa encarnação. Então, ele vai ser acolhido com muito carinho, com muito amor, com muito, né, sentimento de fraternidade por esses espíritos que aqui trabalham. Vai ser esclarecido, orientado. E se ele aceitar ajuda, vai ser levado para um local de aprendizagem, de refazimento, né?
Então, esse espírito aqui, que veio para o atendimento fraterno junto com essa senhorita, ele vai ser encaminhado para a desobsessão, provavelmente, tá bom? Por último, como não poderia deixar de ser, né? Toda a palestra tem uma mensagem, tem um objetivo, né? E a palestra de hoje, o objetivo que eu trago no final aqui, a mensagem final é que o tratamento de cura, gente, é todo dia, tá? A cura espiritual é na sua casa, quando você faz uma prece, é quando você tem bons pensamentos, é quando você pratica caridade moral ouvindo um amigo que está com depressão, que está triste, que está fragilizado, é quando você ajuda aquele irmão que precisa de um trocadinho para comer e está numa situação de rua. Tudo isso é praticar o evangelho, né? Eu coloquei essa imagem, não é uma crítica, mas é uma coisa que a gente observa muito nos centros, né? No dia de cura, tratamentos espirituais são sempre lotados, com filas enormes, né? O dia de estudo do Evangelho, que é o único verdadeiro medicamento espiritual, quantos vão ao curso? Quantos estão abertos a receber o remédio do Evangelho? Né? Então, fica essa mensagem. Eu já passei um pouquinho do horário. Eu queria agradecer e também pedir desculpas a vocês, né? Porque houve esse imprevisto. Essa palestra é uma palestra que eu já fiz em algumas casas espíritas, né? Que eu trabalhei, mas que foi feita meio que no improviso aqui para vocês, porque eu acho que a gente tem um compromisso de trazer a mensagem para esses nossos amigos que vieram assistir a palestra hoje. Então, não poderia deixar vocês irem embora sem ouvirem nada, sem nada de reflexão, sem nenhum ensinamento, né? Então, eu compartilhei aí com vocês esses conhecimentos do livro que eu gostei muito, do qual eu fiz a palestra. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem a simplicidade da apresentação, mas é que não foi nada programado, tá bom? Então, vamos agradecer a Jesus, vamos pedir uma semana de muita luz, de muita paz, de muito amparo espiritual. Vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos e mandar vibrações de amor, de saúde, de paz a todos os nossos amigos, a todos os nossos familiares e a nós mesmos, que estejamos precisando de algo, né? Seja emocional, seja espiritual, seja uma luz para resolver algum problema, para aceitar algo que a gente não pode resolver, não pode mudar. Então, que nessa semana Jesus esteja nos nossos lares, nos nossos corações, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Que os nossos mentores nos guiem no caminho do bem, na nossa elevação e na nossa reforma. Vocês tenham todos uma boa noite, obrigada e um beijo. Fiquem com Deus.